Fala galera concurseira, tio Vevé aqui de novo com vocês, colocar um vídeo novo no canal. E a galera, principalmente que está focada no concurso aqui do MPCE, que vai ser organizado pela banca CESP e Sebrasp, fiquem de olho nessas questõezinhas recentes, 2024, inclusive 2025. A galera que gosta de falar muito do concurso realizado por essa banca, nesse tipo de prova, de certo ou errado, vocês não sabem que vocês têm uma vantagem muito grande quando se trata de raciocínio lógico matemático. Porque nas provas, de um modo geral, a banca ela vai te fazer uma colocação, uma pergunta, e você tem 4 a 5 opções de respostas. Mesmo assim, ainda é uma vantagem, certo? Imagina no CESP e Sebrasp, falando agora do concurso MPCE, que é a maioria das provas organizadas por essa banca, em que ele te faz uma única afirmação. Ou seja, ele te dá uma única possível resposta, né? Que ela pode estar certa ou errada. Então, o que eu digo é, se você souber trabalhar, certo? O que é que eu digo sempre? Claro que eu tenho que ter a minha base, para entender no enunciado de que assunto do edital essa questão está abordando. Porque aí o que é que vai fazer a diferença? É como, de que forma, qual é a estratégia que tu usa para resolver essa questão. Qual é o erro principal da grande maioria? É fazer o básico que todo mundo faz. Até reconhece o assunto, sabe que pode ser uma equação, uma porcentagem, uma análise combinatória, certo? Qualquer coisa que está lá no edital. Então, se você já sabe qual é o assunto, você já está no caminho certo. O que vai fazer a diferença é eu ter uma estratégia que eu use a meu favor, principalmente em relação a tempo que eu vou disponibilizar para resolver essa questão. Então, não chegue, não vá baixando a sua cabeça para resolver, não. Certo? Então preste atenção aos detalhes, tenha paciência. Então preste atenção a essas 6 questõezinhas interessantes agora de 2024, final de 2024, prova mais ou menos em novembro ou dezembro, e já provas agora em janeiro também. Então preste bem atenção aqui o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então nós temos aqui, considere que entre 55 agentes especializados em crimes cibernéticos de certa delegacia, a proporção da quantidade, olha, a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens. Era de 3 para 8. Mulheres, homens. Considere ainda que, após novo concurso, essa proporção, né, que tinha aqui, passou a ser de 4 para 9. Lembra na ordem? Mulheres para homens. Agora, olha só o grande detalhe de vocês aqui. Já que metade, lembra que novo concurso, hein? Após novo concurso. Metade dos novos agentes é do sexo masculino. Gente, qualquer quantidade que entrou, se uma metade é do sexo masculino, a outra metade do sexo feminino. Quando a galera lê isso aqui, principalmente começa a observar aqui essas palavras aqui, ó, proporção, né? Razão, relação, 3 para 4, ele sabe que no edital isso aí está se tratando de divisão proporcional, beleza. Só que é aqui que está o grande pulo do gato, preste bem atenção. O que muita gente faz daqui? Já pensa em resolver a questão, faz o seu cálculo, às vezes muito grande, mas certo, tudo bem, para depois vir aqui na afirmação da prova. A única afirmação que vai ser essa aqui. Então preste atenção para você abrir, tirar essa venda dos seus olhos. Nesse caso, ó, após o concurso, lembra que após o concurso entraram metade homem, metade mulher em termos de quantidade. A quantidade de agentes especializados passou a ser 60, perdão. Gente, preste atenção. Quando você observar aqui na questão, ele disse que antes do concurso, qual a quantidade de agentes especializados que tinha esta delegacia? 55. 55, ok? E essa quantidade, obviamente, dividido entre homens e mulheres. Certo até aí? Cara, esquematiza o que tu tá vendo, não baixa a tua cabeça
e tenta resolver na pressa, não. Muitos dizem, ele não tem tempo. E quem disse que tu fazer a questão rápida, terminar a prova primeiro, tu vai ser aprovado? E aí vem aqui, esse é o primeiro ponto, antes do concurso. Após o concurso, né, essa quantidade de agentes, ela vai ser alterada, né? Que vai entrar uma certa quantidade de homens e uma certa quantidade de mulheres. Certo até aí? Beleza? O que eu tenho que ver? Olha o que a questão diz. Que desta quantidade de homens que tinha aqui, para a quantidade de homens que vai ter agora após o novo concurso, certo? A gente não sabe quantos homens tem, né? Sabe que o total dá 55. E nem a quantidade de mulheres. Mas o que eu sei é que a quantidade de homens que entrou é a mesma da quantidade de mulheres. Quem garante isso, Evelino? O texto. Já que metade dos novos agentes é homem e a outra metade é mulher. Fazendo com que eu vá ter aqui uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres. Entenda aí o raciocínio, que você nem precisava fazer isso aqui. Olha onde está a lógica. Testa as opções, confirma, crava, gente. O que a prova está dizendo? Que após o concurso, a quantidade de agentes, quanto era a quantidade de agentes? 55. Ela passou a ser aqui, ó, de quanto? 60. Como é que eu sei se a questão está certa ou errada? Utilizando as informações da prova, gente. Então, como é que eu vou observar? Se esta questão estiver certa, o que está acontecendo? Se tinha 55 agentes e após o concurso aqui a afirmação está dizendo que passou a ser 60, você concorda então que a quantidade de agentes que entrou de um concurso para o outro, já que saiu de 55 e passou a ter 60, então isso quer dizer que aumentou quanto? Aumentou aqui 5 novos agentes. Não teria problema se por acaso não tivesse dito que a quantidade de agentes que entrou, né, foi isso que entrou, gente. A quantidade de agentes que entrou, metade é homem, metade é mulher. Pois transforma isso aqui. Se de 55 que tinha antes, a prova está dizendo que passou a ter 60, você concorda que aumentaram então 5 agentes? Então como é que eu vou ter 5 agentes aí a mais, se obrigatoriamente eu teria que ter nessa quantidade metade homem, metade mulher? Quer dizer, 2,5? Vão entrar 2 homens e meio, 2 mulheres e meio, gente? Cara, ninguém precisa saber qual é o valor do X, quanto é isso, aquilo, precisa só ter informações suficientes que garantam ganhar esse ponto da prova com a maior certeza do mundo. Ou seja, quanto é que entrou de homem e de mulher, não interessa. O que eu sei é que está errada essa afirmação. Não pode ter passado de 55 para 60, porque não teria como ter metade homem e metade mulher. O que eu sei é que para isso acontecer, teria que ter entrado uma quantidade par de agentes. Quanto é? Cara, se você quer resolver a questão, beleza, você vai lá e resolve. E aí você vai perder um tempo se eu já tenho informações suficientes para comprovar que essa questão está errada. Isso é saber trabalhar com a única alternativa que tu tem. A prova Sebrasp, certo ou errado, tem essa vantagem. Então, 5 agentes ter aumentado, não é possível isso acontecer por causa da informação sobre a quantidade de homens e de mulheres. Beleza? Vamos lá, presta bem atenção. Mais uma questãozinha recente aqui para gente. 3 auditores, né, chamados aqui de A, B e C, estão trabalhando juntos em um projeto e estimam gastar nele um tempo total de 3 horas, de T horas. Esse é um tempo total, é um tempo único em que os 3 vão trabalhar dentro dele. Se são 8 horas, os 3 vão trabalhar aqui, cada um vai disponibilizar uma parte desse tempo. Eles combinaram que o tempo durante o qual aqui, ó, cada servidor irá se dedicar ao projeto, do total, cada um vai dedicar um tempo do total. Deve ser diretamente proporcional. Já vem mais uma vez a palavrinha. Você pode trabalhar com divisão proporcional e tal, essa coisa todinha. Beleza. Não baixe sua cabeça, tenha paciência. Ao tempo de serviço de cada um.
Sabe-se que o tempo de serviço do auditor A, então vamos fazer aqui um esqueminha. O auditor A, o auditor B e o auditor C. Vou dar umas dicasinhas aqui, que vai estar lá na afirmação, que eu falo muito em vídeos meus por aí no nosso canal. E quem é meu aluno, já foi meu aluno, meu amigo, sabe do que eu vou falar. E aí vamos lá. Beleza. Continuando aqui o que a gente estava fazendo, né? O tempo do auditor A é o dobro do tempo de serviço do auditor B. Lembra? Cada um vai dedicar uma parte do tempo total que chamou aqui de T horas. Beleza, que é esse tempo aqui que ele chamou de T. Além disso, o tempo de serviço do C é 1/3 do tempo de serviço do B. Isso aqui são as informações. O que é que muita gente faz? Vai montar seu esquema, chega lá qualquer, mas não fez o principal. Nessa situação hipotética, o tempo durante o qual, está falando de quem aqui? O servidor B deverá se dedicar ao projeto é igual a 60% do tempo total. Lembra o que é o tempo total? Vou juntar umas informações que eu falo direto. Quando você não tem a informação em números absolutos, quando se trata de porcentagem, você chama de 100. Ou, mais precisamente, como o tempo total, cada um vai fazer uma parte desse tempo, e aqui está em porcentagem, a única informação que eu tenho, então eu vou dizer que o tempo total, gente, quando juntar o tempo dedicado de cada servidor, cada auditor, eles juntos têm que ter 100%. Então, o A trabalhou 15%, o outro 50%, o outro tem que trabalhar o restante. Onde é que está isso? Um tempo total de T horas, certo? E eles combinaram que durante o tempo, cada um irá se dedicar ao projeto, é de um tempo total. Beleza. Aí vamos anotar aqui o que o texto diz. O A é o dobro do B. Então, quer saber o A? Eu acho o B, né? Além disso, o C é alguma coisa do B. Então, se observar, o B é a referência aqui. Como eu não sei, vamos dizer que o B aqui, vamos chamar de T mesmo. T não, porque é o tempo T ali. Vamos chamar de X, você está muito acostumado com X. O tempo daqui que o B vai dedicar é X. Porque eu posso chamar X quem eu quiser. Mas por que eu chamei o B? Para facilitar o entendimento aqui. Porque a partir disso ele diz, o A é o dobro do B. Então, se o B eu chamei de X, o A é 2x. Estou fazendo aqui só para te dar esse start aqui, que nem precisava fazer tudo isso. E o C é 1/3 de B. Lembrando qual é o raciocínio matemático lógico aqui. Que juntando os 3 tempos, eu tenho que ter 100%. Porque aqui está todo o tempo dedicado ao projeto. Cara, mais uma vez, usa a tua prova. Qual é a única afirmação aqui da prova? Ele disse que o servidor B deverá se dedicar ao projeto com tempo igual a 60% disso aqui, de T. Então está aqui, se ele está dizendo que o X, é que eu chamei de B aqui, o B é o 60%, como é que eu vou saber se essa afirmação está certa ou está errada? Se eu consigo fechar 100% o tempo dos 3. Então, como aqui a afirmação está dizendo que o B vai gastar 60% do total, agora eu uso as informações da prova a partir desses 60% para comprovar se juntando os 3 vai dar o quê? 100%. Cara, aqui tu já mata a questão, porque diz que o A vai gastar o dobro do B. Se o B vai gastar sozinho 60%, como é que o A vai poder gastar o dobro? Porque se ele gastar o dobro, já dá 120%. O que é impossível, gente. Está errado. Eu paro aqui a questão. A questão está errada. Certo? Se você quer montar equações e resolver, beleza, mas aqui garante. Se eu tenho entendimento, eu nunca vou dizer que você não precisa ter o conhecimento do assunto, primeiro identificar o assunto e saber um jeito de resolver, algebricamente. Mas saiba usar um raciocínio lógico nisso aqui. Quantos e quantos vídeos eu falo sobre isso? Ah, cara, não quero saber quanto é. Eu quero ganhar um ponto, porque aqui me garante
porque essa questão é impossível, essa questão está errada. O B não pode ter 60%. Beleza? Beleza, gente? Coisinha, ó. Tem o nosso Instagram também. Só botar o meu nome lá, desculpa aqui a letra. @Evelino Barbosa, tá? E na semana que vem eu vou fazer um aulão fera só de questões atualizadas Sebrasp para quem vai fazer essa prova do Ministério Público do Ceará. 100% focada na banca. Beleza? Aqui em Fortaleza. Vou mostrar mais. São recentes, tá? Olha outra situação interessante. Considere que x² mais 9x mais 14, 15x mais 30 e 4x2 mais 15x mais 12 representam as quantidades de agentes, ou seja, quantidades de pessoas em 3 delegacias. Delegacia 1, Delegacia 2 e Delegacia 3. Então, já sei que a quantidade de pessoas, de agentes, para ser mais específico, em cada uma dessas delegacias, está diretamente ligado ao valor de x, né? As quais elas têm um total, então quando eu juntar as 3 delegacias aqui, eu tenho que ter um total de 100. Cara, o assunto aqui está muito fácil, certo? A galera vai aqui e já vai montar. Então, se eu pegar a delegacia, chamei de 1 lá, chama aqui de A, tá? O que tem na delegacia A, mais o que tem na delegacia B, mais o que tem na delegacia C, juntando tudo isso, eu tenho que ter um valor igual a 100 agentes. Não é esse o raciocínio? Se você quer literalmente usar isso aí, todo mundo aqui, eu tenho quase certeza aí do outro lado, sabe que é só fazer isso aqui. Eu estou juntando, já que está falando de um total. Então, quando eu pegar esta expressão mais a segunda expressão mais a terceira, eu tenho que dizer que ela é igual a 100 e você acaba de montar uma equação do segundo grau. Seja feliz, desenvolva a equação do segundo grau, ache os valores ou o valor de x e substitui. Pronto, tudo isso. Tá certo? Tá. Mas, cara, preste atenção mais uma vez. Cadê a afirmação, já que só tem uma? Nós estamos falando de que, se você vai resolver essa equação, se você vai montar esse trem desse tamanho, é para achar o valor de x. É após achar o valor de x, os valores, já que nós estamos falando de equação do segundo grau, eu tenho que testar os valores que eu encontrei para ver se, no final das contas, juntando tudo, eu tenho um resultado igual a 100. Então, por que tu não usa esse mesmo raciocínio trabalhando com valores absolutos? Nesse caso, a delegacia com a menor quantidade, né, se é essa 1, a 2 ou a 3, tem menos de 25 agentes. Gente, já que nós estamos falando de valores de x para encontrar a quantidade de pessoas, certo? Esse x aí, ele não pode ser negativo, gente. Certo? Porque ele pode gerar uma quantidade negativa de pessoas, certo? Então, por que você não adota valores? Por exemplo, por que você simplesmente usa o mesmo raciocínio, já que você está à procura de x, por que você não dá valores para x? Então, se eu chegar aqui, x igual a 0, e mais 0 pessoas, não, cara. Se aqui o x for 0, você concorda que vai anular todos esses daqui? Então, olha na delegacia 1, 0 ao quadrado, mais 9 vezes 0, então aqui tudo dá 0. Então vai sobrar quanto aqui? 14. Então, delegacia A, 14 pessoas. Mais, se o x for 0, eu tenho 15 vezes 0 é 0. O que sobra? 30 pessoas na delegacia B. Mais, 4 vezes 0 é 0, 15 vezes 0 é 0, sobram o quê? 12 pessoas. Estou sendo bem objetivo aqui com vocês. Beleza, para isso acontecer, isso gera essa quantidade de pessoas em cada delegacia, que se nós somarmos aqui, está muito longe de 100, né? 30, 40, 56 agentes. Então, o x não pode ser 0, por quê? Porque não daria o que o texto falou. O texto diz que tem que ter 100 agentes. Se o x não é 0, cara, vai dando valores. Eu acho que ainda sai muito mais rápido do que tu montar toda aquela equação ali.
Vamos fazer as contas juntos aqui, tá? Sei que são bons de matemática. 1 ao quadrado dá 1, mais 9 vezes 1 dá 9, mais 14. Então, se o x for 1, quantas pessoas, quantos agentes vai ter na delegacia A? 1 mais 9, 10. 10 mais 14, 24. Mais delegacia B. Lembra que o x é 1? 15 vezes 1 é 15. 15 mais 30. 45. Mais, e na delegacia C, considerando x igual a 1, eu tenho 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 4, vou colocar aqui em cima, tá, galera? 4. Mais 15 vezes 1 é 15. Mais 12. Então, 4 mais 15, 19. 19 mais 12, 31. Se o x for 1, nós vamos ter essa quantidade de agentes em cada uma das 3 delegacias. O que, segundo a questão, só estará certa se juntando os 3 tem que dar 100. Então, se eu somar aqui, ó, 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. Mais 2, 10. Olha que coisa linda. Então, o que disse a questão? Deu 100 agentes e a questão disse que a delegacia com a menor quantidade de agentes tem menos de 25 agentes. A alternativa que dá 100 seria com essas quantidades de agentes em cada uma das 3. E a que tem menos é a delegacia A, e como ela tem 24 agentes, essa questão está certinha, gente. Beleza? Show de bola? Bom demais, né? Tá pensando que não é? Tem mais, gente. Fiquem de olho que toda semana eu vou colocar um postzinho aqui para vocês, um videozinho com questões. Já dando spoiler, próxima semana eu vou colocar umas 4 a 5 questões só de princípios fundamentais de contagem que aparece em 2 momentos no edital do Ministério Público do Ceará. Então vamos lá. Se as idades de Olga, Maria, Sérgio e Flávio são 4 números naturais consecutivos, gente, cuja soma é igual a 54. O que muita gente faz, gente, sem nem ler a afirmação? Como ele sabe que são 4 números consecutivos e eu não sei quais são, eu posso chamá-los aqui x, números consecutivos, gente, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e por aí vai. Se é consecutivo, quer dizer que o próximo aumenta 1 unidade. Então aqui eu chamaria de x mais 1, não é isso? Vai a equação que está no edital também do Ministério Público. Mas para que você vai fazer isso, né, gente? E aí depois dizendo que somando tudo tem que dar 54. Aí primeiro eu tenho que chamar, atribuir valores, montar a equação, saber resolver a equação, para depois tu olhar o que foi dito aqui. Quando eu não aconselho fazer isso, né? Então vamos ver aqui. Então, o primeiro deles que nasceu tem menos de 13, olha bem, tem menos de 13 anos de idade. Só para juntar aqui, vou colocar só a primeira letra. Olga, olha que o raciocínio é o mesmo, mais Maria, mais Sérgio, mais Flávio. Ok? Mais Flávio. Cuja soma tem que dar igual a 54. Então, o que eu quero que ao final desse vídeo, pelo menos, é que você tenha uma visão um pouquinho diferente. Nada de pensar em responder, montar a tua equação, seja qual for o assunto da prova, sem antes ler essa afirmação. Aqui diz o seguinte, né, gente? Vou só uma ajeitadinha aqui. Mas a Maria, né? Então, agora vamos ver. Olha que afirmação foi feita. Lembrando que só pode considerar certa se a afirmação ali acontecer. Qual foi a afirmação? Que a soma das 4 idades, que são 4 números seguidos, 4 números sequenciais, dá 54.
E olha que moleza grande. O primeiro deles, vamos colocar aqui a Olga, nasceu tem menos de 13 anos. Nós estamos falando de idade fechada. Você pode colocar, você quer comprovar se essa questão está certa ou está errada, certo? Se aqui está dizendo que tem menos de 13 anos, certo? Menos de 13 anos significa que a pessoa tem quantos anos? Que eu aconselho você começar a testar? 12. Se não der certo, se você vê que está muito longe aqui, você vai ajustando. 11, entendeu? E por aí vai. Se não der certo, você testa o próprio 13. A gente é testar a própria afirmação. Quero provar se isso está certo ou está errado. Certo? Não preciso provar que eu sei resolver a equação. Eu preciso provar que eu consigo resolver a questão de uma maneira confortável. Se você está dizendo menos de 13, eu estou colocando o primeiro então com 12. Então, se o primeiro tem 12 e representa números consecutivos, nós estamos falando aqui do primeiro, lembra? Ó? Então, o primeiro. O outro não pode ter 11, né, gente? Então, ele tem que ter 13. Se esse tem 13, o próximo teria que ter quanto? 14. E o último teria que ter quanto? 15. Então, tudo depende desse primeiro que você adotou aí. Então, e o próximo teria que ter 15 anos. Para a questão estar certa, como o enunciado disse, somando isso aí, as três idades tem que dar igual a 54. Você já somou? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. Vai 1, né, gente? Mais um, 2, 3, 4, 5. Olha aí, realmente, esta afirmação está corretíssima. Mais uma questão atualizada. E como eu digo, eu não posso fazer sempre igual a todo mundo. Quer dizer, poder você pode, mas você vai acabar se desgastando, porque não são 100% das questões que eu vou poder fazer assim. Isso é óbvio. Mas sempre tem um caminho mais curto, sempre tem um cálculo menor. Mas, antes de tudo isso, eu preciso ter a base do edital para mim. Isso é fato. Então, o que vai fazer diferença? O que você é mais em relação aos meus colegas? Aliás, meus concorrentes, né? Janeiro, essa prova, tá? Considere-se que, para construir um galpão, uma empresa de transporte tem escolhido um terreno retangular. Então, ilustra, gente. Quando for a parte envolvendo mais geometria, faz um desenho. Às vezes o desenho ajuda muito mais do que qualquer coisa. Cuja a área meça 120 metros quadrados. Então, como eu digo, eu preciso ter a base. Eu preciso ter a base. E isso é óbvio. E o que eu sempre falo, pode procurar em vídeos por aí, se vai ter algo de geometria, eu não posso ir com menos do que 3 tópicos. Perímetro, que é a soma de todos os lados de qualquer figura, área e volume. Se você for pelo menos com isso, tendo geometria, eu garanto que você vai fazer muitas questões de qualquer concurso. Para quem não lembra o que é área, gente, não é fórmula, gente. Área é conceito. Área ou superfície é quando eu preciso saber essa extensão de toda essa área interna da figura. Perímetro é a soma de todos os lados. Para calcular a área, eu só preciso de 2 dimensões da figura. Eu tenho 4 lados, mas apenas 2 dimensões. Isso aqui que vamos chamar de comprimento, certo? Ou de base, se você quiser chamar. E essa outra medida que eu posso chamar de largura ou de altura. Então, a área de qualquer figura, gente, é isso aí. É a medida do comprimento ou da base vezes a medida da altura. Preciso de 2 dimensões, o comprimento e a largura, o nome que você quiser dar. Então, como eu digo, o conceito eu preciso ter. O que acontece de errado com muitos? Quando já começa aqui, eu já vê que é área, já fica pensando nas fórmulas que chamam, não são fórmulas, são conceitos. E aí ele diz o seguinte, cuja área meça 120 metros quadrados e o comprimento, vamos chamar de comprimento essa parte aqui, e o comprimento seja 19 metros maior do que a largura, que seria isto aqui. Então, se o comprimento tem 19 a mais do que a largura, então eu posso chamar assim a largura, que eu estou falando que a maioria vai fazer, é x. E então, o comprimento vai ser 19 mais x. Como eu disse, gente, não está errado você montar.
Só que você vai ter aqui dois conceitos do teu edital. Raciocínio lógico envolvendo conhecimento geométrico e equação. Porque agora eu tenho que usar o conceito disso aqui, né? Então eu tenho aqui base vezes a largura, x que multiplica 19 mais x. Isso te dá o valor da área. Certo? Então tu entende de área mesmo. Tu tá em dias com o conteúdo. E quando eu fizer essa conta, segundo a questão, o resultado disso tem que dar igual a 120. Beleza, a geometria morre aí. A partir de agora, tu vai transformar em outro conteúdo do edital, que é a equação do segundo grau. Por quê? Porque você não fez o que deveria fazer, o que o tio Vevé sempre diz. Calma, olha a afirmação da prova. A prova só te dá um. Mesmo se fosse uma prova com 5 itens, eu poderia testar um a um, sairia mais rápido. Porque olha aqui, ó, nesse caso, a largura, gente, a largura do terreno mede 5 metros. Ele te dá, por que eu vou chamar de x se ele me dá o próprio x? Eu só preciso saber se eu usando esse raciocínio aqui, eu vou chegar aos 120. Mas para que usar x se a prova me deu a alternativa, me deu a resposta e você não viu? Então, se aqui a largura é x, como ele está dizendo, e o comprimento tem 19 metros a mais, 19 mais 5 dá 24. Para que essa questão esteja certa, eu preciso aplicar o que ela disse. A área, como eu disse, o que é? Nada mais é do que pegar o comprimento, 24, vezes a largura, né, gente? Que no caso aí a prova está me dizendo, a prova me deu um valor. A prova está me dizendo que é 5. Então, 24 vezes 5, você sabe quanto dá isso? 120. Para que eu vou quebrar minha cabeça com isso, gente? A prova me deu um valor. Tenha a sua visão diferente dos seus concorrentes. Logo, essa questão bem recente está correta, certo? Dá uma área de 120 metros quadrados. Para a gente fechar por hoje, eu chamo mais isso aqui de um recurso para resolver questão do que um assunto que também está lá no edital, que seria a nossa regrinha de 3. Certo? Então, vamos observar bem aqui. Ó. Preste atenção. Uma equipe com 8 pessoas ficou responsável por catalogar e armazenar os processos de uma prefeitura. Essa equipe tem a capacidade, essa equipe de 8 pessoas, né, gente? Tem capacidade para catalogar 27 processos em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quem bate edital, quem estuda para concurso, esse tipo de informações, quando você tem 2, 3 informações interligadas uma a outra, que uma influencia no valor da outra, já reconhece que pode usar algo chamado de regra de 3, que pode ser simples ou composto. E aí, geralmente, o que é que você faz? Você já vai aqui, ó, né? O que é que eu tenho? Quantidade de pessoas, que ele chamou de funcionários. Tudo assunto do edital, tá, galera? Aí ele diz, ó, uma quantidade de pessoas aqui que são 8, podem catalogar, colocar aqui, tantos processos, trabalhando tantos dias, certo? E por aí vai, né? E trabalhando tantas horas por dia. A galera já vê isso aqui, 4 colunas, 4 grandezas, e às vezes se assusta com o tamanho do cálculo que pode vir. Aí ele diz, ó, a equipe de 8 pessoas consegue, ó, catalogar 27 processos, 27 processos, trabalhando durante 4 dias, né, se dedicando 6 horas por dia. Beleza, ele já fica até muito assustado, às vezes já desiste até da questão. Todos os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho. Com base nessas informações, julgue o item. Se trabalhar 8 horas por dia, né, trabalhava 6, agora vai trabalhar mais, né, gente?
Se trabalhar 8 horas por dia, trabalhar 2 horas a mais. A equipe, gente, não entrou ninguém na equipe, então a equipe ela é composta por quantas pessoas? Por 8. Seria capaz, aqui é o que eu tenho que provar, de catalogar mais de 35 processos. Mais de 35 processos em 4 dias. Cara, não baixa a sua cabeça, que vai botar seta na coluna que está o X e tal, seja lá o que for. Mas observe um detalhe. A coluna de funcionários, ela não se altera. A coluna de dias, gente, ela não se altera. A única coisa que eu tenho aqui que vai fazer alteração é a quantidade de processos e a quantidade de horas por dia que você se dedica. Então, calma, gente, paciência. O que eu tenho que tentar provar? Se pode catalogar mais de 35 processos trabalhando aqui, ó. 6 horas por dia, imagina, trabalhando durante 6 horas, essa equipe consegue catalogar 27 processos. A certeza que eu tenho é que, se ao invés de 6, ela passar a trabalhar 8 horas, aí o que eu tenho que tentar provar é quantos processos que, segundo a banca, vai dar mais de 35. Uma coisa é certa, se trabalhando 6 horas eu faço 27, se eu trabalhar mais eu vou produzir mais, então tem que dar mais de 27. Gente, mas as perguntas elas não estão aí aleatoriamente, porque preste atenção. Quando eu acumulo 6 horas de trabalho, eu consigo catalogar 27 processos. O que a prova quer saber é quando? Em 8 horas. Olha que detalhe interessante. Se eu trabalhei até agora, se eu já trabalhei 6 horas, eu já produzi 27. A banca quer saber o quê? Em 8 horas. Ou seja, se eu trabalhar 2 horinhas a mais, não? Uma informação, gente, influencia lá na outra. Você pode fazer o seu famoso cruz credo, você vai resolver isso aí matematicamente falando. Mas olha aqui, ó. Se a cada 6 horas, eu consigo produzir 27, e eu preciso, para fechar essa questão, eu só preciso saber em quanto tempo? Em 8 horas, não é isso? Então, quer dizer, por 2 horas a mais. Se eu conseguir fazer um raciocínio matemático aqui, para ver em 2 horas quanto que isso aqui dá, porque eu só faço juntar a isso aqui, ó. Então eu já parto com 6 horas, só preciso de mais 2. Então, total de 6 horas, um total de 27 processos. Como a pergunta da prova é em 8 horas, para você entender o raciocínio, eu só preciso saber desses 27 processos quanto eu faria em 2 horas. Gente, é fácil. Se eu estou em 6 aqui, eu preciso saber em 2 horas, você concorda que se eu pegar aqui e dividir em 3 partes, eu vou ter 6 dividido por 3, 2 horas. Você vai ter o total de processos que você faz a cada 2 horas. É um chute? Não, porque aqui eu tenho um acumulado de 6 horas. O que está me faltando resolver é só usar um raciocínio matemático para 2 horas. Porque quando eu pegar essas 6 horas aqui com mais 2, vai me levar para onde? Para 8 horas. Então, dividindo em 3 partes, por quê? Porque 6 dividido por 3 dá 2 horas. Então, a mesma coisa você faz aqui, gente. 27 dividido por 3 dá 9 processos. Sabe qual é a tua visão que tu tem? Que a cada 2 horas, baseado nesta informação aqui, ó, a cada 2 horas eu consigo elaborar 9 processos. Você pode fazer seu cálculo aqui vezes 4 ou simplesmente aqui juntar. Ó. O que a prova quer saber? Em 8 horas. Então, se em 6 horas, eu consigo fazer 27 processos, com mais 2 horas eu consigo fazer mais 9 processos. E se eu juntar aqui, nesse total de 8 horas, eu consigo fazer 36 processos. Se você fizer a regra de 3 aqui, fizer a regra de 3 a partir daqui, você vai achar isso do mesmo jeito. Mas sempre tem um raciocínio matemático para você. E aí a questão diz que daria mais de 35, que confirma que 36 é mais de 35, a questão está correta. Beleza? Fiquem à vontade, estudem, tá? Vai lá no @Evelino Barbosa no Instagram também, que eu vou colocar umas questõezinhas.
E no próximo domingo, dia 16, vamos fazer um aulão aqui em Fortaleza, só da parte matemática, para mostrar para vocês que as questões que eu não consigo ter um raciocínio matemático bem fácil, direto aqui, eu consigo te mostrar um jeito mais simples de diminuir o teu cálculo e a tua atenção. Beleza? Fiquem com Deus aí, bom estudo a todos.